muitas pessoas têm a sorte de estarem empregadas. É assim que eu defino. Mas com o trabalho, muitas vezes, surgem situações onde as pessoas sentem-se constrangidas ou insatisfeitas, ou até mesmo com vários problemas que acarretam no seu dia a dia. Para falar um pouquinho sobre esse tema, eu recebo mais uma vez o psicólogo Pedro Henrique Ruzão. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Parece estranho a gente falar isso, né? Que com o trabalho as pessoas muitas vezes encontram problemas psicológicos. É verdade. Mas pode ocasionar. Pode. Não é algo que vai acontecer necessariamente, mas pode. Até a etiologia do nome trabalho vem do latim tripalium. E era um instrumento de tortura. Só que isso é meio nebulosa a definição, assim, mas assim, alguns dicionários definem como um instrumento usado na agricultura para bater o trigo, mas depois, no Império Romano, ele virou também um instrumento de tortura. Tá. Então existe até essa associação da linguagem, assim, de que o trabalho é uma tortura. É uma tortura. Eu acredito que não. Como eu fiz a nossa introdução aqui, nos dias de hoje, abençoados somos quem tem um trabalho, né? Mas em que situações o trabalho pode se tornar uma tortura? É quando é muito comum que o trabalho se torne uma tortura a partir do momento que a pessoa perde a subjetividade dele no trabalho e não consegue ter uma relação de afeto nenhum com esse trabalho, quando o trabalho Isso acontece muito em grandes indústrias, um trabalho mecânico, por exemplo, é um trabalho monótono que pode acontecer. Repetitivo talvez. E tal. Então a pessoa não insere a subjetividade dela no produto, às vezes. Ela não se sente... O que ela cria no trabalho, seja um produto físico ou um produto que não é palpável, a pessoa não sente que ela faz parte daquilo. Então isso pode trazer algum tipo de sofrimento para a pessoa. E como lidar com isso, Pedro? Por exemplo, vamos conversar aqui com a minha telespectadora que passa o dia, por exemplo, etiquetando mercadoria. O trabalho dela está lá, ela fica o dia todo etiquetando mercadoria. Como você disse, ela não tem como participar daquilo. Não faz parte dela aquilo. Mas é com isso que ela ganha o ganha-pão. Mas isso causa problemas. E aí, como é que ela extravasa? Como é que ela trata isso? Essa é a questão, mas acaba ganhando o pão, né? Exatamente. Então a pessoa acha, às vezes, o significado do trabalho meramente na questão econômica, na questão de valor, né? Mas algumas alternativas para isso seriam até... Ela não vai ter o que mudar, talvez, no ambiente de trabalho e tal. Ela pode encontrar no ambiente mesmo, não no trabalho em si, ou no produto, algo que a satisfaça, algum sentido que ela pode encontrar naquilo. Mas poderia fazer um diálogo com o empregador, por exemplo, para melhorar as condições se ela acha que está diversa, e falar sobre o trabalho. Eu acho que tanto com os familiares, com os amigos, ou na sessão de terapia, né, é conversar, levar isso e tentar dar um significado para um trabalho que às vezes não é satisfatório e causa sofrimento para a pessoa. Entendi. Eu acredito que as pessoas que... Eu sei que são poucas, mas existe, assim como eu, que tem o privilégio de trabalhar naquilo que gostam. Sim. Aí é só... Até tem um outro lado perigoso nisso, que torna-se um vício, né, que é uma outra pauta que a gente pode falar outro dia. É verdade. Que existem pessoas que são viciadas em trabalho. Os workaholics. Eu sou uma. Sou e confesso, minha culpa, eu sei, tenho que fazer terapia para isso. Mas eu quero falar com aquelas pessoas que têm essa dificuldade de não se encontrar em trabalho nenhum. Então, de repente, não é o trabalho que não é bom. Ela não consegue se encontrar, Pedro. Como é que ela faz para saber para que ela está apta, no que é que ela vai se satisfazer, no que é que ela vai sentir um pouquinho mais de prazer trabalhando? Freud dizia que uma pessoa comum, uma pessoa normal e uma pessoa que passou por um trabalho de análise, no final seria capaz de amar e trabalhar. Ou amar no sentido da pessoa ter contato e constituir uma família. E o trabalhar, que seria o maior instrumento de ligação com a realidade que a pessoa poderia ter. Então, às vezes, a dificuldade em se adequar a um trabalho pode estar nisso, numa dificuldade até de maturação psíquica. Assim, a pessoa não está realmente preparada. Então, ela não desenvolveu isso, ela não
não fez isso ter um sentido para ela, por que eu vou trabalhar? Quais são os ganhos, quais são as perdas, qual é o sofrimento, qual é a recompensa de trabalhar? Então, essa pessoa às vezes não passou por esse trabalho. Faltou esse amadurecimento. Então, ela pode estar pulando de trabalho em trabalho, buscando algo que ela não sabe bem o que é. Entendi. E aí precisa de terapia para descobrir do que é que gosta, para correr atrás disso. Existem testes vocacionais, só que os testes vocacionais não é um resultado, é um resultado exato que vai te dar, você tem uma facilidade para trabalhar. Para tal segmento, mas não vai te dar a resposta mágica de qual é o trabalho ideal que vai te fazer feliz, feliz tanto emocionalmente quanto financeiramente. Entendi. Outro caso que eu acho importante nós focarmos aqui e falarmos é sobre as pessoas que já querem começar por cima. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Entendo. Mas, por exemplo, a pessoa quer começar a trabalhar num banco, mas ela não quer ser office boy do banco, ela quer começar como gerente de banco. E não existem etapas a serem cumpridas. Exato. E é essas etapas que fazem essa construção, eu acho. Acontece da pessoa levar a sorte de entrar aí num cargo alto já, um cargo bom, seja numa empresa, ou vamos falar sobre jogador de futebol, que chega, só que ele tem um preparo desde pequeno, jogando em clubes amadores, treinando, e chega lá. E daí tem aquela visão que, todo mundo pode, é fácil. Isso. Então, às vezes, cria-se uma ilusão. E uma ilusão que não é concretizada na maioria das vezes, né? Mas assim, essas etapas do trabalho são exatamente esse processo que vai fazer a pessoa se dar conta e dar um significado para o trabalho. Entendi. Se ela entra numa organização, que bom se ela possa conhecer todos os lados. Passar por todas as etapas. Não necessariamente trabalhar em todas elas, mas ter convivência, ter noção do que todas essas etapas e segmentos da empresa fazem. Eu acredito que algo que vem dando muito resultado são os famosos trainee. Né? Então, eles pegam um profissional e fazem com que esse futuro empregado passe por setores diferentes da empresa até ver aonde que ele consegue se adaptar melhor, aonde ele vai render melhor para a empresa. Isso é uma ideia. O trainee ele é um processo de treinamento mesmo, que passa por todos os setores da empresa, mas o objetivo é que a pessoa já entre num cargo de gerência quando terminar o trainee. Porque eles treinam um líder para a empresa. Entendi. Eles investem numa pessoa que vai ser uma figura importante para a empresa a médio e longo prazo. Só que é um processo que acaba muitas vezes deixando o trainee muito ligado com a filosofia de uma empresa só. Entendeu? A pessoa fica muito centrada naquela empresa. Mas, na verdade, isso pode se aplicar a outras empresas, tudo. Mas é importante frisar que é um treinamento para trabalhar naquela empresa. Entendi. E eles buscam um perfil bem alinhado com a empresa. Então, é difícil entrar num processo de trainee. Mas é uma estratégia que muitas vezes dá certo. Não, dá certo. Na maioria delas, dá certo. Dá satisfação geralmente tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Eu acredito que aqui o teu lado como terapeuta vem ajudar várias pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho a descobrir o porquê e o que fazer para melhorar. Uma vez, um empregador que eu tive há 10 anos atrás me disse uma frase que me marcou muito. Ele me falou assim: Fabiana, você não tem que fazer o que gosta, mas tem que gostar do que faz. Então, são coisas que parecem opostos, mas que, na verdade, dão certo. Se você aprender a se dedicar um pouquinho para aquilo que você faz, porque tem que fazer, que muitas vezes as pessoas estão em cargos, estão em trabalhos que não é o que queriam, mas foi o que apareceu e ninguém vai botar aí o seu leitinho, o seu pãozinho na sua mesa. Então, de repente, você buscando ajuda terapêutica, você aprende a gostar mais daquilo que está fazendo. Isso é possível, não é? É possível, exatamente. Voltando ao Freud, amar e trabalhar, eu acho que a gente pode fazer até uma brincadeira de amar o trabalho também, né? No sentido de realmente ver um significado nele. E eu acho que uma questão chave para isso é não ficar pensando
é se rotular, por exemplo, eu sou um advogado, eu sou um terapeuta, mas mudar de posição em relação ao trabalho. Por exemplo, eu faço, não eu sou. Entendi. Entendeu? Porque muitas vezes o trabalho se confunde com a pessoa, ele se funde no que constitui esse sujeito, né? Então, o trabalho, a profissão da pessoa passa a ser ela. Também. Então, isso é uma via de mão dupla. Pode ser bom, mas pode não ser. Se esse trabalho traz algum tipo de sofrimento para a pessoa. Então, partir desse pressuposto que a pessoa faz o trabalho, mas não é o trabalho. E também, agora fugindo do trabalho em si, a pessoa encontrar em outras tarefas algo prazer que satisfaça. Se não tiver jeito de mudar esse trabalho, se a pessoa não vê possibilidades reais de se desligar do que ela está fazendo, seja por questão econômica ou... Buscar outras alternativas para extravasar isso que está lhe fazendo mal. E, de alguma maneira, conseguir aplicar isso no trabalho depois. Entendi. Olha só, adorei, tá vendo? Vamos passar seu telefone de contato, Pedro? Vamos. É 9128-6954. Eu atendo na Bonifácio Vilela, no Centro de Clínicas, no 5º andar. Tá, repete o telefone, por favor. 9128-6954. Tá. Algumas telespectadoras perguntaram se o Pedro faz terapia com crianças. Faz também. Porque é tão difícil achar terapeuta que atenda criança e adolescente, né? Eu conheço alguns, na verdade. Mas você atende sim. Atendo. Então tá bom. Conversei aqui com o psicólogo Pedro Henrique Ruzão e hoje nós falamos sobre alguns problemas que você pode estar passando aí por insatisfação com o seu trabalho. Na próxima semana a gente inverte o quadro. Vamos falar de pessoas como eu, que são viciadas em trabalho. Perfeito? Boa. Workaholics. Obrigada, viu? Obrigado a você, Fábio. Foi um prazer te receber. Também. Gente, é importante sim buscar estar satisfeito, inclusive na hora de trabalhar. O telefone do Pedro está no seu vídeo. Para maiores informações ou para agendar uma consulta, liga para ele. Não esquece de contar que assistiu o programa, tá bom? Vamos para o intervalinho? Ainda hoje tem brinque legal. Tem cada coisa linda para os seus pequenos e muito mais. A gente já volta.